gravação. A gente está aqui no grupo de estudos da doutrina espírita. Hoje é dia 6 de agosto, a gente continua com a nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre doenças autoimune e enxaqueca, a partir dessas aulas de imunidade e espiritualidade que a gente vem estudando. Então, vou retomar um pouquinho sobre condicionamento clássico. A gente vem discutindo o quanto se descobriu, né, na medicina tradicional, a imunomodulação condicionada, que são esses processos em que você faz com que o sistema imunológico responda condicionalmente ou de modo condicionado ao devido a certas condições que lhes são dadas, né? A gente citou o estudo, as pesquisas do Boschberg, as pesquisas de quimioterapia, em que, devido a um processo de repetidamente o sistema imunológico sofreu uma queda devido à quimioterapia, as mulheres, ele faz esse estudo com mulheres com câncer de mama, as mulheres só de adentrar o hospital já tinham o sistema imunológico em queda, né, afetado, depois de um certo tempo nesse condicionamento, né. Então, essas são as pesquisas interessantes de serem observadas. E eu coloquei o exemplo dos centros espíritas e dos centros religiosos, porque também há um condicionamento também já observado em artigos científicos. Então, as pessoas, elas vão nos centros espíritas, elas vão nos centros religiosos, e quando elas vão nesses ambientes, elas mudam a forma de pensar, elas mudam o que elas estão sentindo, pelo menos enquanto estão nesses ambientes. E isso é muito importante, né? Então, enquanto elas fazem essa alteração, isso é uma espécie de condicionamento, isso ajuda a mudar certas coisas no organismo delas. No caso do centro espírita e dos centros religiosos, para positivo, né? Você acaba, então, vou dar um exemplo, uma pessoa que é muito estressada, que é muito raivosa, vai no centro espírita ou vai numa igreja, e durante esse período em que lá se encontra, ela relaxa, ela se controla, né, ela evita certos pensamentos, evita certas exacerbações, isso tudo faz com que, veja, durante 1 hora ou 2 horas por semana, ela começa a condicionar o corpo dela, condicionar a mente dela, e isso vai trazendo resultados. Isso é o que as pesquisas de condicionamento clássico observam, ok? Mas isso não é tudo, isso não abrange tudo, isso é uma parte do que nós estamos estudando. E aí, a psicologia começa a fazer tratamentos e constrói métodos para reverter esses processos, né? No caso dos pacientes de quimioterapia. Então, faz essas sessões de quimio em outros ambientes para que o corpo, né, não condicione, não se condicione ao hospital e não chegue a um determinado ponto em que veja o hospital e já tem aquela baixa automática no sistema imunológico, e não por causa do tratamento, né? Aí interessante que eles levam para vários lugares, então faz na casa do paciente, depois faz na casa de um parente, depois faz num shopping, depois faz num lugar recreativo, faz num parque, vai fazendo assim, em ambientes que é possível fazer o tratamento de modo adequado e que o paciente não condicione algo negativo, né? Não vá só para o hospital, para uma ala, para um lugar, isso é muito importante, para evitar essa imunomodulação condicionada. E aí a gente observou que também acontecem com estressores, né? Que são determinadas substâncias inoculadas no nosso organismo por nós mesmos, a partir de fatores psicológicos. Esses fatores não têm nenhuma ligação direta com o sistema imunológico, mas têm uma ligação indireta, digamos assim, né?
porque vão passar pelo sistema endócrino, pelo sistema hormonal. Então, através dessa incitação hormonal, cai na corrente sanguínea, chega então nos órgãos do sistema imunológico, nas zonas em que se aglutinam as células do sistema imunológico, e aí afeta essas células, né? E aí nós temos um processo desencadeado em todo o organismo, porque as células do sistema imunológico vão caminhar por todo o nosso corpo. E aí a gente viu toda a parte científica, mas como eu sou professor de filosofia, eu vou puxar para esse lado mais filosófico. Então, o quão interessante é na doutrina espírita, e não só nela, mas aí ela faz a gente observar todo o nosso mundo, toda a nossa volta, o quanto é essa ideia de o que nós pensamos, os encontros que nós temos, os sinais que nos acontecem, os aprendizados da vida, esses estímulos que nós temos aqui nesse momento, aqui agora, de vocês me vendo, de vocês ouvindo isso, de vocês sabendo que as equipes espirituais estão preparando os lares de vocês, os ambientes de vocês, para fazerem uma limpeza astral enquanto a gente está aqui conversando. Então, tudo isso promovem ativações, promovem fluxos no nosso organismo, porque a nossa mente ativou isso, a nossa mente promoveu isso. E é importante a gente, se a gente pudesse reparar, né? É difícil, porque a vida é muito rápida, né? Muito fugidia, digamos assim. Mas o quanto que as coisas e as pessoas mexem com a gente diariamente. Então, nem desde quando a gente abre os olhos, né, mas desde os sonhos que a gente tem, das experiências noturnas que a gente tem, até sempre, né? As pessoas que a gente tem na nossa família, as relações que nós temos com elas, as pessoas que nós temos fora, as relações que nós temos com os nossos animais de estimação, tudo isso mexe com o nosso sistema imunológico, porque mexe com a nossa mente, mexe com alguma coisa dentro de nós. Então, esses fatos, essas emoções, esses pensamentos vão impactar na nossa imunidade e promover efeitos sutis e seletivos. Tudo muito complexo, porque as coisas não se dão de modo genérico, mas se dão de modo peculiar para cada um de nós. Então, como cada um de nós tem que se ver como um universo em particular, a gente não pode presumir as mesmas coisas, vão se dar do mesmo modo uns nos outros. A gente pode comparar e, a partir daí, começar a pensar mais ou menos igual. Mas cada um tem que se ver na sua singularidade e só você sabe de você. Por mais que você se conte para alguém, se conte para o seu médico, se conte para o seu terapeuta, se conte para o seu primo, para sua mãe, para os seus amigos, para o seu irmão, é você que sabe de você. Então, por mais que você diga para sua nutricionista da sua alimentação, é você que sente o alimento dentro de você. É você que sente a emoção dentro de você. Então, você é o seu grande médico, você é o seu grande terapeuta, você é o seu grande nutricionista, você tem ajuda das pessoas de fora, com certeza, isso é muito importante, mas você tem que perceber a importância de você para você, isso é fundamental, porque é você que se conhece, e se conhecendo, você sabe o que você tem que evitar, e o que você tem, e do que você tem que se alimentar. Então, qual emoção
que você tem que parar de comer e qual emoção você está faminto. Qual sentimento que você está cheio e qual sentimento que você está escasso. É só você que sabe. E isso tudo reflete no seu sistema imunológico, isso tudo reflete nas doenças que você experimenta, que você tem de lidar, que você está em tratamento. Por mais que você esteja pensando, essa doença veio de fora, eu adquiri essa doença, para a doutrina, e isso a gente pode discutir, não tem nenhum problema quando a gente chegar nesse princípio, a gente chegar na parte do bate-papo, todo o processo de desarmonia, seja orgânica, seja emocional, seja neurológica que a gente enfrenta, seja endócrina, nós passamos por isso por causa de alguma desestruturação em nós, tá? Então, por mais que você fale, mas eu tô com dengue, eu tô com covid, né? Eu peguei uma gripe, para a doutrina espírita, todas essas falhas no sistema imunológico que permitiram ou que autorizaram o avanço da gripe sobre você, o avanço da Covid sobre você, enfim, o avanço de qualquer vírus, de qualquer bactéria, de qualquer ser estranho ao teu corpo sobre você, acontece por causa de uma desarmonia ou de uma desestruturação que você vem sofrendo. Então, vale a pena buscar sempre esses meios de engrandecer, de potencializar o teu sistema imunológico das várias maneiras, inclusive de quais pensamentos me trazem força imunológica, quais sentimentos, quais pessoas, né, quais encontros na vida me trazem força imunológica, quais aprendizados, quais estímulos, e ao contrário, quais experiências que eu tenho na vida que acabam com o meu imunológico, que me deixam com o imunológico lá embaixo, e aí logo eu adoeço, logo eu tô com a psoríase atacando, a herpes volta, vem a amidalite, enfim, começa a ter uma série de sinais no meu corpo de que a minha imunidade sofreu um baque. Quem vai falar isso? São vocês. Então, vocês são os maiores sabedores de vocês, ok? E vamos lá, então. O que são as doenças autoimunes, pessoal? Coloquei aí uma explanaçãozinha simples, em que a gente tem inflamações crônicas causadas pelo próprio sistema imunológico da pessoa, que por alguma razão, ataca o próprio corpo, né? Ataca algum tecido do próprio corpo, ataca alguma parte do próprio corpo. Seja a pele, seja o rim, seja os olhos, seja o intestino. Nós temos mais de 120 tipos de doenças autoimunes. Lúpus, a psoríase, a doença celíaca, a esclerose múltipla, a diabetes tipo 1, a 2 não, tá, gente? Enfim, são inúmeras doenças. O diagnóstico é muito difícil de ser realizado, precisa de bastante exames, e o mais legal, você precisa de um médico certo, tá? Então, estudando para trazer isso aqui para vocês, todos dizem a mesma coisa. Você tem que acertar no médico. Você tem que encontrar o médico certo.
porque senão você não. O médico ele fica num protocolo e não encontra a doença autoimune, tá? Ele fica num protocolo que leva a outras doenças, porque os sintomas levam a outras doenças. Então, leva a doenças de pele, leva a doenças, leva a alergia, leva a outras coisas que não a. Leva a cardiopatia, leva a inúmeras outras doenças, mas não consegue diagnosticar corretamente. Então, é um diagnóstico muito difícil e é muito importante que a pessoa busque, faça uma busca incessante pelo médico certo, até ela sentir que ela está nas mãos certas. Estão vendo de novo? Quem que dá essa sensação de que eu estou com o médico certo? É você. Não sou eu, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é, é você que dá essa sensação, que sente em você, e você encontrou a pessoa que te trata com o mínimo de atenção, de responsabilidade, de decência, de esperança, de coragem. Aí você achou o médico certo. Então, tudo isso é importante, tá bom? O tratamento para a medicina convencional não tem cura, mas tem controle. O tratamento se dá por remédio, acompanhamento médico e atividade física. Todos eles são muito categóricos nesse sentido. As doenças autoimunes precisam da atividade física porque a atividade física ela tem um jogo hormonal muito importante que faz um derrame no sistema imunológico muito bacana, tá? Então é importante fazer atividade física para quem tem doença autoimune. Quando a gente chegar na, na parte espiritual, próximo slide, eu vou adiantar para vocês, durante a prática da atividade física, aonde estão os pensamentos, aonde estão os sentimentos, aonde está a projeção. Isso também é importante. Porque se eu vou para a academia, se eu vou dar a volta no parque, se eu vou dar a volta no quarteirão, se eu vou fazer. Agora a gente está na pandemia, né? Se eu vou fazer meu exercício em casa, tudo isso eu preciso de uma projeção mental, de uma projeção emocional. Se eu tô lá projetando, ai, que chato, ai, que saco, ai, que preguiça, ai, que. Tudo isso está descarregando em mim uma série de energia, de hormônio, de coisas negativas. Por mais que eu esteja fazendo exercício físico. É aquela história de comer alface achando ruim. Não adianta ser vegetariano, ser vegano e ficar emburrado, ficar de mau humor. O que faz mal é o mau humor, não é a carne, tá? Ou melhor, junta os dois. Né? Junta o bom humor e o veganismo, perfeito. Agora, tá de mau humor e tá comendo alface, as suas energias estão impregnadas do mesmo jeito. O seu corpo está impregnado de toxinas do mesmo jeito se você estivesse comendo uma carne, ou até pior, dependendo de como a carne foi feita. Tem uma pesquisa de Yale, eu estava estudando para apresentar para vocês, uma pesquisa de Yale muito bacana que identificou uma bactéria intestinal, esse nome aí, Enterococcus gallinarum. Quando essa bactéria existe no nosso organismo, no nosso intestino, ela fica lá quietinha, bonitinha, mas quando ela resolve migrar, porque cargas d'água ainda não descobriram, para outros órgãos do corpo, as doenças autoimunes iniciam. É como se fosse um gatilho. Eu deixei para vocês, depois eu posso transferir os links para os grupos. Tem gente que não está no grupo de estudo, mas eu posso transferir para o particular para vocês. É uma pesquisa que saiu na Science, e saiu em inglês na Science, para quem lê, mas para quem não lê inglês, está na eCycle, que fez uma síntese em português bem bacana e bem
rigorosa e responsável do artigo da Science, e interessante que a Science não identifica o gatilho para que aconteça essa migração da bactéria intestinal Enterococos e, porventura, o início da doença autoimune. Mas ela identifica esse movimento dessa bactéria. E aí fica para as próximas gerações as causas disso, mas eu deixo aqui também para a gente o, o, o fato de que nós estudamos as glândulas de Preyer, que é uma zona de aglomeração de células do sistema imunológico, né, que está no intestino. Uma relação, então, para a gente pensar. Não estou querendo adiantar nada aqui, só trazer essa cuca na cabeça. Então, vamos agora ver o que é doença autoimune pro espiritismo. A gente viu para a medicina tradicional. Tudo que eu falei até agora está na medicina tradicional, tá, pessoal? Bem mais detalhado, claro, mas tá. Então, para o espiritismo, a doença autoimune, ela é um constrangimento e uma dor gerada nos semelhantes em outras encarnações. E aí, como que a pessoa tem consciência do que ela causou, do que foi causado? Pela doença autoimune. Tá? Então, ela tem um processo, ela sofre um processo nessa encarnação para ela sentir, ou para ela ter um pouco de consciência do que ela causou em outras pessoas em vidas pregressas, tá? Então, é uma pessoa que traz uma consciência extremamente culpada, tamanha a hediondez das atitudes de outrora, com crimes gravíssimos, sem concessão, e fica recusando as bênçãos da existência. Então, ela traz uns comandos mentais, que é o comando do doente autoimune. Lembra, são mais de 120 doenças autoimunes. São mais de 120 processos mentais, comandos mentais relacionados a condicionamentos psicológicos de vidas pregressas. E aí eu não vou entrar em estipulações de o que o reumatismo poderia ser, o que o lúpus poderia indicar, porque a gente viu que cada caso é um caso. Cada pessoa é um universo em particular, e exercer tal prática violenta em outra encarnação pode gerar uma doença X em uma pessoa, e em outra uma doença Y, e em graus variados de doença X e de doença Y em pessoas variadas. Então, não dá para a gente ficar aqui estipulando coisas desse tipo, ok? Tem pessoas por aí que fazem isso, mas a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de paciente, a gente precisa de casos empíricos, concretos, catalogados, para a gente poder estar falando assim como a gente fala na medicina tradicional. Senão a gente fica viajando na maionese, né? Para a doutrina espírita, qual que é o processo para o doente autoimune? É o processo o processo de cura para o doente autoimune. É o processo de auto-perdão. Então, ele tem que viver um processo diário de eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Um processo de eu me aceito, eu me respeito, eu não me condeno, de encarar-se no espelho, de elogiar-se, de engrandecer-se, de ver a sua própria evolução, de olhar para você no espelho e falar: nossa, como eu cresci,
como há 10 anos atrás eu era bem menor do que eu sou hoje. Como eu cresci em termos. Aí tem gente que pode estar pensando, mas eu não cresci tanto assim em termos materiais, eu não cresci assim em termos espirituais. Não, gente, escolhe uma coisa. Em alguma coisa nós sempre crescemos. Então, olha como antes eu amava de determinado modo as pessoas. Olha hoje como eu amo de determinado modo. Olha como antes eu encarava determinada situação de uma forma. Olha como que eu encaro hoje. Olha como eu abraçava antes. Olha como eu abraço hoje. Olha como eu beijava antes. Olha como eu beijo hoje. Isso tudo, ok? Percebam a evolução de vocês mesmos. Percebam o engrandecimento de vocês mesmos. Isso é auto-perdão. É você ver que você não é mais quem você já foi. É você descobrir que você já não pertence mais ao passado que você outrora já pertenceu. Um passado que já te identificou, que te marcou. Então, é muito importante o processo do auto-perdão. E não é um processo de ficar só dizendo, mas é um processo de sentir que você está maior, que você está mais potente, que você está mais sabido, que você está mais engrandecido, está mais forte, está mais consciente, está mais responsável, está mais com mais gana de ser ainda mais de ser ainda mais do que você é. Isso é o processo de auto-perdão. Assumir a responsabilidade das consequências daquilo que você estabeleceu como recurso para si mesmo. O que é isso, gente? Isso é muito bacana também. Assumir a responsabilidade das consequências daquilo que você estabeleceu como recurso para si mesmo. Isso nada mais é do que acatar, tomar para si todas as suas limitações, tudo que você identifica que não é grande, tudo que você identifica que não está como você queria, todos os seus limites, tudo isso que você ainda sente que te barra, que te prende, que te não deixa ser, tudo isso que você fala para si mesmo. Mas isso me barra, isso me impede. Todos esses impedimentos, isso são os recursos. Não se assustem. Todos esses limites da vida, tudo isso que nós nos inquietamos, tudo isso que nós. Todo esse desconforto que a vida nos dá, hora ou outra, ou sempre, faz parte desses recursos que nós estamos. Que está diante de nós e que nós temos que tomar nas nossas mãos para agir. Então, ver as nossas limitações é ver os nossos recursos. Ver aonde eu ainda não consegui chegar é ver a potencialidade do que eu quero ser. Então, não se debatam, não sofram com as paredes que vocês encontrarem, com as barreiras que vocês encontrarem pelo caminho. Isso é a tomada de recurso. Isso é ver as consequências
isso é assumir as responsabilidades, isso é a chegada da hora em que você tem que respirar fundo e falar: agora eu vou superar a barreira, não, eu vou superar a mim mesmo, e superando a mim mesmo, essa barreira já nem mais será uma barreira, e isso é o processo do auto-perdão, isso é a doença autoimune se curando em mim e eu me curando dessa doença, ok? Pessoal, eu passei do tempo que eu queria passar, então eu vou encerrar aqui e vou deixar para gente. Vou encerrar a gravação para a gente poder bater um papo. E aí eu deixo a enxaqueca para a semana que vem.